O caos que você está enfrentando não é sinal de derrota. É um palco onde Deus quer te mostrar algo que pode mudar seu destino. No Salmo 2 está escondida a chave para atravessar tempos turbulentos com direção, paz e prosperidade. Fique comigo até o final e eu vou te mostrar como acessar essa chave e por que o caos não tem poder para te engolir. O Salmo 2 nos apresenta um cenário em que reis e nações se levantam em rebelião, tentando romper qualquer conexão com Deus. Mesmo assim, o Salmo revela que o Senhor permanece firme, inabalável e completamente no controle de todas as coisas. Essa verdade nos lembra que, independente do caos ao redor, nada foge da sua autoridade. A soberania divina é o fundamento da nossa paz, e é por isso que podemos caminhar com confiança, mesmo quando tudo parece incerto. O texto afirma que, enquanto a terra se agita, o Senhor que habita nos céus ri, declarando a insignificância das tentativas humanas de desafiar seu governo. Essa imagem poderosa mostra que Deus nunca é ameaçado pelo caos do mundo. Ele não perde o controle, não se desespera, não recua diante da desordem. Seu riso simboliza o domínio absoluto e eterno. Assim, nossa prosperidade espiritual começa quando reconhecemos quem realmente governa a história. Compreender a soberania de Deus transforma nossa percepção das circunstâncias. Aquilo que parece fora de ordem aos nossos olhos continua perfeitamente alinhado ao plano dele. Por isso, ao meditarmos no Salmo 2, somos chamados a abandonar o medo e abraçar a confiança. Prosperar em tempos de caos significa ver além do imediato e descansar no Deus que nunca perde o controle. Essa é a base sobre a qual todo o restante deste salmo se constrói. O Salmo 2 inicia com a pergunta: por que se amotinam as nações e os povos, imaginam coisas vãs? Essa inquietação revela não apenas a rebelião global, mas também as turbulências que surgem dentro de cada ser humano. Muitas vezes, vivemos guerras internas que refletem as guerras externas. Confusão, medo, insegurança, pressões emocionais. O caos do mundo é também o caos da alma. E compreender isso nos ajuda a lidar com nossas próprias tempestades. As nações se agitam porque desejam autonomia total, rejeitando a orientação divina. Da mesma forma, quando tentamos conduzir nossa vida sem a direção de Deus, perdemos o eixo e nos desconectamos da verdadeira prosperidade. Esse movimento de ruptura é descrito no Salmo como uma tentativa de quebrar as correntes, que simbolizam os limites amorosos estabelecidos pelo Criador. O caos surge quando o homem rejeita aquilo que foi criado para protegê-lo. Ao entendermos a origem desse tumulto, percebemos que o caos não é sinal de derrota, mas um convite para reordenar o coração. O Salmo 2 nos chama a reconhecer nossas áreas de agitação interna e entregá-las ao governo divino. Assim, o que antes gerava medo se transforma em oportunidade de realinhamento espiritual. E é nesse movimento de entrega que começamos a experimentar prosperidade mesmo em ambientes turbulentos, preparando o caminho para o entendimento de que a soberania divina é fundamento da prosperidade espiritual. A prosperidade espiritual não nasce do esforço humano isolado, mas da certeza de que Deus está acima de todas as circunstâncias. O Salmo 2 nos mostra que nenhum movimento terreno pode desfazer aquilo que o Senhor estabeleceu. É a soberania divina que garante estabilidade ao coração do justo. Ao reconhecer que Deus governa, liberamos o peso de tentar controlar tudo. Assim, prosperar se torna fruto natural de um coração alinhado ao Rei. Quando entendemos que Deus reina, nossa confiança deixa de depender do cenário externo. A prosperidade espiritual é construída na rocha da fé, não na areia das situações temporárias. O Salmo revela que os planos das nações são vãos, enquanto os decretos de Deus são eternos e imutáveis. Isso transforma nossa busca, deixamos de perseguir resultados e passamos a cultivar relacionamento, porque é na presença dele que toda prosperidade verdadeira começa. Essa perspectiva nos ajuda a compreender que prosperidade não é ausência de desafios, mas presença de direção divina. Mesmo quando o caos tenta nos desestabilizar,
A soberania de Deus fortalece nossa jornada. O coração que descansa no governo do Senhor encontra paz, discernimento e clareza para tomar decisões. Assim, o caminho para prosperar passa pela rendição ao controle dele. E essa rendição nos conduz ao entendimento de que nada surpreende o Criador. O Salmo 2 nos mostra que, enquanto o mundo se agita, Deus observa tudo do alto, sem inquietação. Nada o surpreende, porque ele conhece o fim desde o princípio. Aquilo que para nós parece repentino ou desordenado, para ele já está completamente mapeado. Essa consciência muda nossa postura diante das crises. O caos não determina nosso destino, porque o Criador continua conduzindo todas as coisas. Quando a Escritura diz que o Senhor ri, ela revela que nenhum movimento humano é capaz de alterar seus decretos. Esse riso não é de desprezo, mas de afirmação da sua autoridade absoluta. É uma mensagem para nós. Não precisamos temer aquilo que não abala o coração de Deus. Se o céu permanece em paz, nós também podemos aprender a permanecer. A visão divina é sempre mais ampla do que o caos que enxergamos. Ao entender como Deus vê o caos, nosso coração encontra descanso. Em vez de reagirmos com ansiedade, aprendemos to respond with confiança. Ele não apenas sabe o que está acontecendo, mas já preparou caminhos de escape, crescimento e prosperidade. Assim, o caos deixa de ser ameaça e se torna cenário para a manifestação da graça. E com essa segurança, avançamos para entender que Deus estabelece propósito mesmo no tumulto. O Salmo 2 deixa claro que, mesmo quando as nações se levantam em rebelião, Deus continua estabelecendo seus propósitos eternos. A declaração divina, "Eu constituí o meu rei sobre Sião", revela que nada impede o avanço dos planos do Senhor. Nem o caos político, nem a desordem espiritual, nem a resistência humana. O propósito de Deus não depende do cenário, mas da sua vontade soberana. E isso nos dá direção mesmo em tempos incertos. Quando tudo parece instável, Deus está silenciosamente posicionando cada peça do quebra-cabeça espiritual. O tumulto não é sinal de ausência divina, mas muitas vezes é o ambiente onde Ele prepara grandes mudanças. É nos dias de confusão que o Senhor reafirma seus decretos sobre nós, assim como declarou ao ungido: "Tu és meu filho, hoje te gerei". Esse texto mostra que identidade e propósito são definidos por Deus, e não pela circunstância. Compreender isso nos ajuda a enfrentar o caos com maturidade espiritual. Em vez de questionar por que isso está acontecendo, aprendemos a perguntar o que Deus está construindo. O propósito divino não se perde em meio ao tumulto. Ao contrário, ele se revela com ainda mais força. Assim, podemos prosperar, porque sabemos que nada é acidental para quem caminha guiado pelo Rei. E essa confiança nos conduz ao entendimento da confiança como chave para prosperar. Prosperar em tempos de caos exige uma postura espiritual firme. Confiar. A confiança não é um sentimento passageiro, mas uma decisão consciente baseada no caráter de Deus. Quando entendemos que Ele permanece no controle, mesmo quando tudo ao redor desaba, somos fortalecidos internamente. A prosperidade, então, deixa de ser apenas um resultado externo e passa a ser um estado interno de estabilidade. É nesse lugar que a fé se torna ativa e sólida. Se essa palavra já está tocando o seu coração e te trouxe paz no meio do caos, eu quero te pedir uma coisa bem simples. Se inscreva no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. O Salmo 2 nos mostra que aqueles que resistem a Deus são abalados, mas os que se rendem encontram segurança. A confiança abre espaço para o discernimento e a sabedoria, elementos essenciais para prosperar. Quando confiamos, deixamos de agir por impulso e começamos a agir por direção. A confiança também cala o medo, que muitas vezes é o maior ladrão da prosperidade espiritual. Onde há confiança, o caos perde poder. Quando escolhemos confiar, mudamos nossa postura diante dos desafios. Já não vemos o caos como ameaça, mas como oportunidade de crescer sob a direção divina.
Prosperidade se manifesta quando o coração permanece firme, mesmo quando os ventos são fortes. A confiança nos prepara para ouvir a voz de Deus com clareza e seguir seus caminhos com segurança. E é essa postura que nos leva ao convite divino em tempos de instabilidade. Em meio ao tumulto descrito no Salmo 2, Deus não apenas observa, mas também chama. Há um convite silencioso, porém poderoso, para que nos aproximemos dele. A instabilidade que assusta o mundo se torna, para os filhos de Deus, um portal para a intimidade mais profunda. Em momentos assim, o Senhor nos atrai ao seu conselho e revela segredos do seu coração. A instabilidade não é sinal de abandono, mas de convocação espiritual. O Salmo mostra que, enquanto muitos resistem ao governo de Deus, ele oferece direção aos que o buscam. É no caos que a voz divina se torna mais clara para quem está atento. Aproximar-se de Deus é reconhecer que não somos capazes de interpretar sozinhos os tempos difíceis. Quando corremos para Ele, encontramos refúgio, compreensão e paz. Essa busca que transforma a crise em crescimento espiritual. Aproximar-se de Deus em tempos incertos não é apenas uma reação emocional, mas uma decisão de fé. Quanto mais nos voltamos para Ele, mais discernimento recebemos. Assim, aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido sob a luz divina. O caos deixa de nos intimidar e passa a nos moldar. E é nessa aproximação que entendemos o papel da obediência para acessar direção e favor. A obediência, no contexto do Salmo 2, não é imposição, mas alinhamento. O Salmo ordena: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, mostrando que o caminho da segurança está em honrar o governo divino. Obedecer significa escolher viver em harmonia com aquilo que Deus já estabeleceu. Quando nos submetemos à sua voz, abrimos espaço para que sua direção flua naturalmente em nossa vida. A obediência não pesa, liberta. A obediência também é chave para experimentar o favor de Deus. O Salmo adverte sobre os perigos da resistência, mas promete bênção àqueles que se submetem ao Rei. Isso revela que prosperidade espiritual nasce da escolha de caminhar nos princípios divinos. Quando obedecemos, nossa visão se alinha e nossas decisões se tornam mais sábias. É por isso que a obediência abre portas que permaneciam fechadas no caos. Obedecer nos leva a um estado de sensibilidade espiritual que transforma a nossa caminhada. Passamos a perceber oportunidades que Deus envia. Reconhecemos sinais que antes ignorávamos e entendemos direções que antes pareciam confusas. A obediência nos coloca na rota da prosperidade e da proteção divina. E com esse entendimento sólido, avançamos para compreender por que Deus ri do caos e como isso nos traz segurança. O Salmo 2 nos apresenta uma imagem surpreendente. O Senhor, que habita nos céus, ri. Esse riso não expressa desdém humano, mas a afirmação divina de que nada ameaça seu governo. Ao percebermos isso, entendemos que o caos que nos amedronta não abala o trono de Deus. Se ele permanece em plena paz diante do tumulto, nós também podemos descansar. Seu riso revela que o caos não tem a última palavra. Quando Deus ri, ele declara a impotência dos planos contrários à sua vontade. É como se o Salmo nos lembrasse: não tema aquilo que não intimida o Senhor. Esse entendimento nos liberta do medo e da ansiedade. O caos perde seu poder emocional quando compreendemos que está completamente submetido à autoridade divina. Assim, a confiança começa a substituir a insegurança, e nossa fé se fortalece ao contemplar a calma do céu. Essa perspectiva transforma nossa postura diante das adversidades. Não precisamos enfrentar o caos com desespero, porque Deus já decretou o fim de qualquer ameaça contra seus planos. Quando entendemos isso, encontramos segurança espiritual e emocional. A paz que vem da soberania divina se torna o alicerce da nossa prosperidade. E é justamente essa autoridade do Senhor que nos conduz à promessa do seu governo sobre cada área da nossa vida. O Salmo 2 afirma que Deus estabeleceu seu rei sobre Sião, simbolizando o governo de Cristo sobre tudo. Isso significa que nenhuma área da nossa vida está fora do alcance da autoridade do Senhor. Ele governa nossas decisões, emoções,
relacionamentos e até aquilo que não compreendemos. Quando entregamos essas áreas ao seu domínio, começamos a viver a verdadeira prosperidade espiritual. Prosperidade nasce do governo de Deus, não do nosso controle. O Salmo também contém a declaração: "Pede-me e eu te darei as nações por herança." Essa promessa revela que o governo divino não é limitado. Ele se expande sobre tudo o que entregamos ao Senhor. Quando deixamos Deus governar nossas escolhas, colhemos direção. Quando deixamos Ele governar nossas emoções, colhemos paz. A soberania divina transforma ambientes e redireciona caminhos. Seu governo é sempre acompanhado de cuidado e propósito. Ao entendermos essa promessa, percebemos que prosperidade é resultado da rendição, não da insistência em controlar. Quando Deus governa, o caos perde força e a ordem divina se estabelece dentro de nós. Isso nos leva a viver com mais coragem, sabedoria e clareza. E assim, com o coração alinhado ao Rei, seguimos para compreender como aplicar o Salmo 2 para tomar decisões sábias em meio ao caos. Tomar decisões sábias em tempos de caos exige uma postura espiritual fundamentada. O Salmo 2 nos lembra que enquanto o mundo reage impulsivamente, Deus permanece firme e conduz seus filhos com clareza. Para decidir bem, precisamos primeiro silenciar a voz do medo e dar atenção à voz do Senhor. Decisões precipitadas nascem do pânico, mas decisões sábias nascem da presença de Deus. O caos não deve ser nosso conselheiro. Aplicar o Salmo significa reconhecer que Deus tem decretos imutáveis sobre nossa vida. Quando buscamos sua direção, Ele nos revela caminhos que não enxergaríamos sozinhos. O versículo onde Deus declara: "Tu és meu filho, hoje te gerei", mostra como identidade e propósito precedem escolhas corretas. Quando sabemos quem somos no Senhor, tomamos decisões alinhadas ao nosso chamado. Decidir bem é fruto da comunhão com Deus. Esse entendimento nos leva a discernir entre oportunidades e distrações. Em tempos turbulentos, nem tudo que parece caminho realmente nos leva ao propósito. O Salmo 2 nos ensina a consultar o Rei antes de qualquer movimento. Assim, nossas decisões deixam de ser reações ao caos e passam a ser respostas ao comando divino. E ao viver nessa postura, experimentamos o primeiro nível de prosperidade: a prosperidade emocional e espiritual. Prosperidade não começa no bolso, começa na alma. O Salmo 2 revela que quem se refugia no Senhor encontra segurança, e essa segurança gera prosperidade interior. Quando nossa alma está firmada no governo de Deus, o caos externo não consegue dominar nosso estado interno. Essa estabilidade emocional se torna base para todas as outras áreas da vida. Prosperidade é consequência natural de um coração ancorado em Deus. A insegurança espiritual é um dos maiores obstáculos à prosperidade. Quando não confiamos plenamente em Deus, vivemos oscilando entre medo e dúvida. Mas o Salmo nos lembra que o Senhor não perde o controle e que seus decretos são firmes. Ao internalizarmos essa verdade, fortalecemos nossa fé e desativamos padrões emocionais destrutivos. Assim, a prosperidade começa a fluir de dentro para fora, em forma de paz, clareza e equilíbrio. Essa prosperidade interna abre o caminho para que Deus também nos direcione em áreas práticas da vida. A segurança emocional nos permite enxergar oportunidades, ouvir a voz do Espírito e caminhar com confiança. Quando a alma está estabilizada, os passos também se estabilizam. E com essa base sólida, estamos prontos para compreender a advertência do Salmo 2, a escolha entre a confiança e a rebelião. O Salmo 2 traz uma advertência clara sobre os perigos da rebelião espiritual. Ele descreve líderes e nações que rejeitam o governo divino e tentam viver longe dos princípios do Senhor. Essa postura, porém, sempre gera confusão, medo e desordem. A rebelião não é apenas um ato externo, é uma resistência silenciosa no coração. E, segundo o Salmo, esse caminho leva ao desgaste emocional e espiritual. Por outro lado, o mesmo Salmo aponta o caminho da confiança como rota de segurança.
Confiar significa entregar o controle a Deus, mesmo quando não entendemos tudo. A advertência divina, beijai o filho para que não se ire, não é uma ameaça, mas um convite ao alinhamento. É como se Deus dissesse: aproxime-se, renda-se, deixe-me conduzir. A confiança abre portas que a rebelião fecha. Escolher confiar é escolher prosperar, porque a rebelião destrói, mas a submissão ao rei restaura. Quando aceitamos que Deus sabe mais do que nós, nossa alma encontra descanso, e esse descanso se transforma em clareza, força e sabedoria para seguir. Assim, o Salmo 2 nos chama a abandonar qualquer resistência interna e abraçar a direção divina. E esse caminho nos conduz à promessa da bênção reservada aos que se refugiam no Senhor. O Salmo 2 termina com uma declaração extraordinária: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa promessa revela que a verdadeira felicidade não está na ausência de caos, mas na presença de Deus. Refugiar-se no Senhor é escolher sua proteção, sua orientação e seu amor como abrigo seguro. É dentro desse refúgio que a alma encontra descanso e força renovada. A bênção é fruto da entrega total. Refugiar-se no Senhor não é se esconder da vida, mas se posicionar sob o governo do Rei. Quando nos colocamos sob suas asas, como diz outro salmo, não somos dominados pelo medo, mas pela confiança. Nesse ambiente espiritual, Deus nos instrui, cura nossas emoções e alinha nossos passos. O refúgio do Senhor não é passivo, é transformador. Ele muda nossa perspectiva e nos capacita a prosperar com equilíbrio. A bênção que acompanha aqueles que se refugiam no Senhor é uma promessa de cuidado contínuo. Mesmo quando o caos tenta nos cercar, sabemos onde está nossa fortaleza. Deus se torna nosso lugar seguro, nossa direção e nossa garantia. E é a partir dessa segurança que fazemos a oração final inspirada no Salmo 2, buscando propósito, direção e prosperidade espiritual para a nossa jornada. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Rei estabelecido sobre toda a terra, assim como declaras no Salmo 2. Hoje, entregamos a Ti todo o caos externo e interno, pedindo que Tua soberania governe nossos pensamentos e emoções. Que nenhum tumulto do mundo tenha mais poder do que Tua voz em nosso coração. Conduz-nos com Tua sabedoria e nos faça perceber Teus propósitos, mesmo nas tempestades. Que Tua paz se estabeleça em nós agora. Pai, declaramos que confiamos no decreto que vem dos céus, assim como afirmas: Tu és meu filho, hoje te gerei. Assim recebemos nossa identidade e nosso propósito diretamente de Ti. Pedimos discernimento para tomar decisões sábias no meio do caos e força para rejeitar qualquer forma de rebelião espiritual. Ensina-nos a obedecer com alegria, sabendo que a obediência atrai direção e favor. Que toda resistência interna seja substituída pela Tua vontade. Senhor, hoje escolhemos nos refugiar em Ti, porque o Salmo 2 declara: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Cobre-nos com Tua proteção, guia nossos passos e abre portas alinhadas ao Teu propósito. Que a prosperidade espiritual brote da segurança que encontramos em Ti e alcance todas as áreas da nossa vida. Renovamos nossa entrega e declaramos que Tu és nosso Rei eterno. Conduz-nos em paz, prosperidade e direção divina, hoje e sempre. Amém. Se essa mensagem falou com você hoje, lembre-se: o mesmo Deus que governa sobre o caos também governa sobre a sua vida. Nada está fora das mãos dele, e você não está enfrentando isso sozinho. Se esse vídeo te abençoou, curta, comente sua oração aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa palavra a alcançar ainda mais vidas. E não esqueça, no próximo vídeo vamos continuar mergulhando no Salmo 2, e eu tenho algo poderoso para te revelar. Te vejo lá. Que Deus te fortaleça e te dê paz.